Oiê, tudo bem? Então, hoje estamos recebendo aqui a Tatiana Salles, que é uma biomédica que vai falar sobre a nossa saúde. Isso mesmo, gente. E se você gosta desse tema, já deixa aqui embaixo o seu like, porque hoje o vídeo está sensacional e vai realmente ajudar muito você aí a descobrir várias formas de cuidar da sua saúde, tá bom? Então vem com a gente aqui no vídeo de hoje. Oiê! Então, vocês estão no canal Boas de Ideias e eu sou Terezinha, minha filha Silvane, recebendo hoje uma biomédica que vai nos ensinar sobre a nossa saúde. Tatiana, eu gostaria primeiramente, antes da gente começar aqui o nosso papo mesmo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. Bom, muito prazer. Eu atuo na área de estética há 14 anos. Tem 4 anos que eu trabalho na área da saúde. E com isso eu tenho aprendido muitas coisas. Como que a gente pode ter estética se a gente não tem saúde? Então, saúde é igual a estética. Automaticamente vem a estética com saúde. E os principais, o que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, o básico para a gente começar a ter esses pilares de uma saúde com estética, é a gente beber água. Ah, sim. Né, hidratar, que eu vou falar muito disso, por conta que o nosso corpo é composto de água e a gente tem uma célula muito importante que eu quero estar falando com vocês sobre isso hoje, sobre a mitocôndria, onde a gente aprende isso na 4ª série e ninguém fala de mitocôndria. É, porque a gente aprende e não sabe nem o que é, nem pra que Nem serve, que a gente só escutou na escola. E na verdade você vai nos médicos fazer consulta e ninguém fala da mitocôndria. É. E a mitocôndria é uma célula importantíssima no nosso organismo porque ela é responsável por oxigenar nossos tecidos e nossos órgãos. E como você quer ter uma estética, uma saúde, nós precisamos que o nosso intestino esteja adequado. Intestino inflamado, nada funciona. Por isso que a gente fala que o intestino é nosso segundo cérebro. É, eu ia te perguntar exatamente isso, se realmente isso procede. Procede. É isso mesmo. Por quê? Porque nós temos 37 bilhões de células mitocondriais no intestino. 95% do hormônio serotonina, que é o hormônio da felicidade. E 34 bilhões de células mitocondriais espalhadas no corpo todo. Por que eu tô falando disso? Porque hoje a gente vai estar falando sobre ozonioterapia. Pois é, isso é uma coisa bem interessante, gente, que está em voga, muita gente tem falado sobre ozonioterapia e não sabe o que é, para que serve, não sabe nada. Então é hoje que nós vamos falar sobre esse assunto aqui que eu acho que vai interessar muita gente. Sim, a ozonioterapia ela já existe desde a Guerra Mundial, né? Ela é muito antiga, muito utilizada e agora deu um boom novamente porque ela é antibactericida, antifungicida e antivírus. E nela nós conseguimos tratar vários tipos de doenças autoimunes, câncer, nós podemos tratar Alzheimer, nós podemos tratar várias coisas e também no mundo da estética, emagrecimento, gordura localizada, celulite. Por quê? Porque a inflamação, tudo é inflamação. E é por isso que eu, no comecinho, né, da nossa conversa, eu falei sobre a mitocôndria. Porque quando a gente tem essa célula mitocondrial funcionando, a gente nasce com ela funcionando assim. E de repente, estresse. Porque hoje o que está matando o povo é o estresse. Então, estresse oxidativo, má alimentação, sedentarismo, comidas tóxicas, enfim, isso a célula ela vai morrendo. Ela mesma ela vai parando de funcionar. E o que o ozônio faz nessa célula? O ozônio é um oxigênio potencializado. Nós temos o cilindro medicinal, que é 2 moléculas de oxigênio, passa por um aparelho e vai formar mais um oxigênio. Então é um oxigênio potencializado. E quando ele é introduzido nessa célula mitocondrial, porque onde tem oxigênio tem vida, essas células começam a funcionar. Entendi, ela volta à vida quase. Ela assim, volta à vida. E o ozônio ela combate o envelhecimento precoce. Então o ozônio é maravilhoso para muitas funções. Aumento de imunidade. Então eu trabalho com ozônio, sou especialista em ozônio
tá? Eu me especializei em ozonioterapia. Trabalhei muito tempo com atletas de aumento de performance de UFC para lesões e para aumentar a performance no ringue. E hoje muitos jogadores de futebol fazem uso da ozonioterapia. Câncer, ele é maravilhoso. Autismo também é maravilhoso. E eu tenho resultados maravilhosos em emagrecimento. Porque quando a pessoa está inflamada, que ela está acima do peso, ela não está com saúde. Provavelmente também o intestino, né, não está funcionando bem. Sim, aí a gente tem que fazer toda... Porque o que acontece? O ozônio faz a destoxificação. De repente a pessoa nem tá tão gorda, ela tá inchada, né? Inchada, ela tá inflamada. Então depois ela vai deixar meu Instagram para vocês verem algumas fotos que eu faço do antes e depois. Com 4 sessões de ozônio, eu consigo desinchar a pessoa. Olha só, Porque a gente faz a destoxificação. Então a gente já começa uma brincadeira aí de resultados muito rápido, por causa da destoxificação. E a gente começa a limpar, a deixar o organismo em equilíbrio. E por isso, deu no começo do vídeo, falando da água, que é muito importante a gente tomar a quantidade certa de água. Então, aí você vai falar pra gente então essa questão da quantidade, porque é uma coisa, né? Tem que tomar 2 litros de água, mas esse não é uma regra. Cada pessoa tem a sua quantidade de água eficiente, né? Sim, a quantidade de água, né? Um ser humano normal, a gente não tá falando de atleta, de pessoas que fazem atividade física muito fortes, tá? Mas é você pegar seu peso e multiplicar por 35. Aí isso vai dar a quantidade exata que o seu organismo precisa para beber água. Sim, porque tanto de mais quanto de menos é ruim, né? Sim, nada em excesso e nada menos, né? E o que também em relação à água é a cor da urina. Porque a cor da urina fala muito sobre você. Então, por isso que eu falo, a gente precisa começar a reparar mais no nosso organismo. As fezes, a urina. Eu abri um grupo secreto no meu WhatsApp, onde eu peguei algumas mulheres que tinham interesse em participar de saúde, né? E a gente está começando com esse pilar. O pilar a água e o sono. Porque se a gente não tiver essa base, eu não consigo passar outras informações, porque isso é o básico, gente. E é verdade, quando a gente toma mais água, a gente repara mesmo que a urina sai quase que transparente. Transparente. Você falou de sono? Sono. Explica então, mais, né? Então eu sou uma das As clientes. pessoas que têm insônia. Não, eu não tenho insônia não, mas se eu acordar no meio da noite eu não consigo dormir de novo. Não volta. Aí eu durmo, acordei, acabou. Se eu voltar a dormir, por exemplo, qualquer agulhinha caiu no chão, já acordo. O sono também prejudica muito a nossa saúde, porque o certo escureceu, a gente já está dormindo, então tem que pegar um horário, tipo umas 10 horas, que nem eu acordo todo dia 5 horas da manhã, então eu tenho que dormir cedo. Então eu durmo escuro e acordo todo escuro e vejo o dia clarear. Então o que acontece? O certo é sempre ter um silêncio, luz apagada, nenhuma corzinha daquela, nem da TV, aquela luzinha vermelha, que irrita, né? pra caramba, Que irrita. Então, Então tomar um eu falo chá pra ele, dormir antes de dormir. de dia, no claro, é uma coisa. E dormir à noite com uma frestinha incomodando é pior, não é? Aquela frestinha incomoda mais do que o dia inteiro, claro. E o gostoso que eu tenho estudado ultimamente, que está muito em alta, tá? Que eu tô começando a verificar isso nos meus estudos, é a frequência. A gente escutar a frequência. Ah, sim. Porque o nosso organismo, diante de tudo isso que eu tô falando pra vocês um pouquinho, a frequência também conta. E o que é essa frequência para o pessoal poder entender em casa? É um sonzinho? O que é? É um som, a frequência é um som que tem várias frequências que você pode colocar no seu YouTube e escutar, tá, gente? Frequência para sono, pode botar assim? Frequência para sono, para cura interior, para tirar pensamentos negativos, porque a gente às vezes está muito estressada ou preocupada com algo, né? E a gente não consegue dormir. E nós somos seres humanos, gente. Eu também tenho dias que não é fácil para mim, né? Eu não sou a pessoa perfeita do mundo, ninguém é. Todo mundo tem um processo e tem problemas e passam por desafios,
mas a gente tem que saber superar tudo isso. E é por isso que eu falo, superação gera transformação. Então você tem que começar a superar cada dia os seus desafios. Então tá agoniado, angustiado, aquela coisa que não consegue dormir, preocupado, tenta apagar tudo, faz uma meditação, coloca frequência, toma um chá e começa sempre a regular a sua alimentação, a beber água direito, porque tudo isso, você somando, você vai ter um X, vai ter uma resposta. Você estava falando sobre a ozonioterapia. Dá uma introdução pra gente do que é a ozonioterapia, para que as pessoas realmente possam entender o que é esse... Então, a ozonioterapia, ela, como eu falei para vocês, é um gás, gás potencializado, é um oxigênio potencializado. E nós temos 3 vias. Três vias que podem ser aplicadas. Na verdade, 3 não, 4 vias. Vamos lá. Via auricular, onde serve para rinite, sinusite, dor de cabeça e enxaqueca. Então ele melhora toda a oxigenação orofacial, tá? Sem nenhuma dor, é muito simples. Eu vou estar trazendo isso para vocês no próximo vídeo, no próximo encontro. Nós temos a autoemo, que é com ozônio, a gente vai potencializar o resultado do autoemo. O que é autoemo? Então a gente tira o sangue, mistura com ozônio e injeta no bumbum, tá? Então o autoemo dá pra gente estar fazendo. E ele serve pra quê? Ele serve para aumento de imunidade. O autoemo eu gosto muito de trabalhar para doenças autoimunes. Depende de cada cliente, tá, gente? Você considera a herpes autoimune? Sim. Ela é autoimune. Ela é autoimune. E essa que fazia auricular, você acha que resolveria no caso do meu cabelo? No seu caso, sim, ajuda, mas a gente teria que fazer o sistêmico. Mas explica o que é o seu caso para que as pessoas entendam o que é o seu caso. No meu caso é que eu tive herpes zoster exatamente nessa área da cabeça e no rosto. Então, não sarou nunca. Não, a herpes, na verdade, ela sarou. O que você ficou foi com a sequela. Você não teve outras crises de herpes, né? As feridas não apareceram de novo, mas a sequela ficou ainda até hoje. E o que é essa sequela? Conta pro pessoal. A sequela é uma dor no olho, o cabelo ficou super sensível, que não pode nem tocar, e essa parte da testa, esse início da bochecha, aqui embaixo do olho, é tudo sensível, que não pode nem encostar, que é como se estivesse dando choquinho. Então ela é um caso clínico que nós vamos abordar, tá? Esse tema do caso dela é um tema à parte, que eu queria abordar à parte. Porque senão vai confundir muita... para o pessoal entender o que ela tem e o ozônio vai ajudar ela. Como ela tá falando do caso dela, o caso dela é sempre bom para que as pessoas possam entender o que é esse seu caso, né? Porque o ozônio ele ajuda. Aí o que acontece? Sempre, não é porque pra ela eu vou usar vai ser tudo igual. Pra ela vai ser uma coisa. A avaliação minha, eu trabalho muito com exclusividade. Sim. É aquele protocolo para aquele cliente, para aquela paciente. Então não dá para ser igual para todo mundo. A gente tem que avaliar bem direitinho, caso a caso. Tá, daí você falou 2 aplicações. Aí qual as outras? Aí tem a local, que a gente faz para dor, para celulite e gordura localizada, aplicação local. E também para alopécia, queda capilar. A gente faz ozônio no local. Aí vou entrar... Aí eu vou ter que falar, porque tem que falar a verdade. Teve um boom na época, agora até abaixou um pouquinho, que ia no salão para fazer ozônio no cabelo, vapor de ozônio. Não tem ozônio ali, tá, gente? É só um vapor. É só um vapor. Ali já foi comprovado, abriram a máquina... E não é vapor. Até a limpeza de pele, porque aquele mesmo vapor é que a gente usa para fazer limpeza de pele, para amolecer. Para amolecer, tá? Para abrir os poros, amolecer os cravinhos, porque eu também faço limpeza de pele. Então, assim, ali não tem ozônio. Então, para uma alopécia, queda capilar, a gente faz aplicação local. Queda capilar. Com agulha, sistêmico. Quando eu falo sistêmico, é autoemo ou via retal, que é a 4ª via agora, tá, gente? A via retal. O que seria a via retal? Tem uma sonda que a gente introduz no ânus,
E é super pequenininha assim, bem fininha, onde a gente injeta o ozônio, tá? Porque daí o que vai acontecer? Vai ficar 12 minutos no intestino, ele vai ficar agindo no intestino e depois vai cair na corrente sanguínea, oxigenando todas as células. O do sangue, ele já cai direto na corrente sanguínea, ele vai para o intestino também, tá? Porque o intestino também é irrigado por sangue e tudo mais. Mas assim, quando a gente fala de um intestino inflamado, dependendo do caso, eu gosto de fazer a via retal. Porque eu gosto que o ozônio fique mais tempo ali. Então, tudo depende. Tudo depende do caso. Do caso, da situação. Então, Tatiane, quais são os riscos que as pessoas podem acontecer em algum caso? A ozônio, como ele é um oxigênio potencializado, ele é 100% natural, tá, gente? Mas ele tem contraindicação. Dependendo se o paciente toma anticoagulante, dependendo do caso, dependendo do anticoagulante, não são todos, e a G6PD, que é a doença do pezinho que a gente faz lá quando nasce, sabe que tem a G6PD, que é uma deficiência. Mas isso de 1 milhão, uma tem. Então, conclusão, o ozônio todo mundo pode estar fazendo, tá? É uma via maravilhosa para você cuidar da sua saúde, cuidar da tua estética, aumentar a imunidade e prevenir o envelhecimento precoce. E você acha que esse AS infantil que as pessoas costumam tomar para anticoagulante, ele é um anticoagulante? Ou Não. Esse não, Não, né? não chega a ser. Então, a gente está falando de um medicamento mais forte. Ah, tá. Tá? Que existe no mercado os medicamentos mais fortes de anticoagulante. Tá. E esse tipo de tratamento que você está indicando, seria feito nas casas das pessoas ou precisa ir em alguma clínica? Então, na verdade, eu faço atendimento também no lar, tá? Eu vou até a casa da pessoa local, porque dependendo da pessoa não consegue ir, né, até a clínica, mas eu também atendo na clínica. Eu atendo em Jurerê e também no centro. Também é uma coisa que pode ser feita em casa. Pode ser feito em casa. A gente ouviu falar de uns aparelhos que as pessoas compram para ter em casa, para fazer ozonioterapia. Me fala um pouquinho sobre isso, se realmente funciona ou não funciona, me conta um pouco disso. Então, a água ozonizada, que tem aparelhos que tem água ozonizada, para deixar o pH alcalino. Porque o que acontece? Em 1931, Dr. Otton ganhou o prêmio de Medicina Nobel, dizendo que em corpo alcalino, nenhum tipo de doença pega, o organismo absorve, até mesmo câncer. Então, por que a gente fala que sempre o nosso corpo tem que estar alcalino? Que daí entra também uma dica para vocês, bem especial essa, saindo do forno, que é uma dica simples, básica e que gera várias... Todo mundo fala assim, porque água com limão em jejum não resolve. Água com limão em jejum não emagrece. Quando a gente fala isso, não é questão de emagrecer. É questão de deixar o corpo alcalino. Só que não adianta você tomar 2 dias, daqui 2 meses tomar de novo e 3 meses. Não. Você tem que ser constante. Até Jesus chamar. Bem isso que eu falo. Então, assim, se eu vou dormir fora, eu vou dormir em algum lugar, eu já coloco meu limão na bolsa e levo, gente. Entendi. Então tem que ser todo dia. Todo dia, água com limão. Porque a única coisa que deixa o pH do nosso corpo alcalino é a água ozonizada. Mas daí depende da água, tá, gente? Do pH. Água com limão e magnésio. Essas 3 coisas deixam o nosso corpo alcalino. O magnésio é aquele pozinho que mistura na água? Magnésio sim, ou em comprimido. Ah. Tá? E como que você prepara essa aguinha com limão? Então, um limão inteiro, né? Ou meio copo, ou um copo inteiro. Você toma em jejum, espreme, toma em jejum. Aí eu espero sempre uns 15 minutinhos para tomar o café da manhã. Tá? Então isso eu faço constantemente. E aí a pergunta que não quer calar, pode pôr açúcar? Não pode pôr açúcar. Pode pôr açúcar? E assim, no começo é difícil tomar essa água com limão, por causa do gosto. Eu também senti isso, tá? Eu fui aprendendo porque eu fui estudando. E não adianta a gente estudar e não exercer aquilo que a gente fala. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu faço. Se vocês me acompanharem nos meus stories, no meu Instagram, vocês vão ver eu fazendo. Então, assim, é a mesma coisa sendo uma profissional. A profissional fala pra você fazer
certas coisas e a pessoa não faz pra ela. adianta. Depois Não reclama. adianta. Você tem que ser espelho. Então, às vezes eu acordo, você acha que eu tenho vontade de tomar água com limão em jejum? Às vezes você tá de saco cheio da vida. A vida já tá tão chata e você tem que tomar um azedinho de manhã. Mas tem que tomar. Só que daí cria tanta disciplina que vai. Sente falta depois. Não, é muito estranho, realmente, você sente falta. E uma outra dica que eu dou, até que eu comecei também, acho que já tem uns 2 anos, tá? Porque eu também sentia muita dificuldade para colocar essa disciplina. Cúrcuma na água com limão. Então eu faço um shot. Tá. Então eu faço shot de espirulina em pó, Tá. que fede pra caramba. Coloco cúrcuma, 5 gramas de cada, e água com limão. Mas assim, a cúrcuma e a espirulina foram uma dificuldade que eu tinha. Mas passou de 7 dias, é impressionante como o organismo acostuma. Como ele pede já, né? E tem muita gente que fala assim, porque o limão eu sinto queimar o estômago. É. Gente, o pH do limão é totalmente diferente do estômago. Tá. Ele não consegue ser tão ácido que nem do estômago. Então é não diferente. É o limão que tá queimando. Não é o limão. E se for, começa com meio limão. Não tá com o intestino certo, eu preciso dar probióticos, arrumar esse intestino pra fazer a aplicação do ozônio. Então não é assim. Entendi. É só Então, chegando e primeiro colocando. Tem que avaliação, Uhum. Porque ali ele vai me mostrar as bactérias como que tá o intestino. As gram-positivas e as gram-negativas. Uhum. Isso é um tratamento, né, para fazer, é o adequado. Uhum. Você ter noção do que tá acontecendo com a paciente. Tem muitos lugares que só introduz o ozônio. Não tá nem querendo saber. Não tá nem querendo saber. Querendo saber do dinheiro. E aí não faz o pois efeito esperado, né? Hã? Aí não faz o efeito esperado. Não, na verdade, daí prejudica, né? Ah, tá. Vai prejudicar. Porque daí, se as bactérias do intestino, a gram-negativa e a gram-positiva, elas estão em desordem, tá menos ou a mais, o intestino acaba não absorvendo os nutrientes. Uhum. Então, vai dando pau. É. Então, por isso que tem que ser uma boa profissional, saber o que tá fazendo, Uhum. ter uma conduta certa Sim. pra tá aplicando. Geralmente são quantas sessões? Depende. Doenças autoimunes, a gente vai até 40 sessões. Nossa, Porque a gente vai aumentando a dosagem e Aham. tudo mais. E é o quê? Uma vez por semana? Dá pra fazer todos os dias ou uma vez por semana. Uhum. A única coisa que muda o veneno do ozônio é a quantidade. Uhum. A gente tem um X de quantidade pra usar no dia, Sim. tá? Porque senão a gente pode matar uma pessoa também. Aham. Tem a Entende? quantidade correta. Tem que ter a quantidade correta e fazer corretamente. É o que você tá falando, né? Porque o ozônio, ele é um gás tóxico caso não seja Não, aplicado certo, ou porque- Não, ele é um gás natural. Tá. Ele não é tóxico. Tá. Em nenhum momento, gente, ele não é tóxico. Mas em excesso. Mas em excesso ele pode dar embolia pulmonar. não. E a gente, né, assim, quando começa a pesquisar, sempre tem aquelas coisas de dizer, começa a falar negativo, né? Das comprovações científicas. Conta pra gente um pouquinho. O ozônio ele não pode ser patenteado. Aham. Ele é um gás natural. Tá. É um oxigênio que Deus deixou pra gente. Aham. Assim como existe os problemas, Uhum. existe a solução. Certo? Remédio remedia. Aham. Então, a indústria farmacêutica, eles não querem ver você saudável, eles não querem ver vocês curados. Aham. Eles querem cada vez mais ver você doente. Então, Comprando remédio. comprando remédio. Então, resolve um negocinho ali, ou às vezes nem resolve, coloca debaixo do tapete e daí dá um boom, aquela doença volta de novo, sabe? Então, o ozônio, ele resolve a causa do problema. O remédio, não. Por isso que fala remedia, né? Aham. E não, senão se chamaria cura-médio. Então não cura nada, tá, gente? Então, por isso que a gente teve muito essa briga do ozônio entrar no mercado e Sim. graças a Deus nós vencemos. Porque fomos parar na televisão, no Fantástico, no Jornal Nacional, a gente já apareceu em tudo quanto é lugar, Aham. dizendo que não existe comprovação científica. Isso. Certo? Mas existe mais de 6.000 comprovações científicas. É usado na Itália, é usado em Cuba, é um país muito pobre, Uhum. então eles curam tudo com ozônio. Então é utilizado em vários países. Uhum. Jogadores de futebol hoje utilizam o ozônio. Quem foi o primeiro a começar, né, no estado de São Paulo foi o Cruzeiro, que começou a fazer o uso da ozonioterapia, tanto via sistêmica, que eu falei para vocês, quanto em piscinas e em tudo mais. Uhum. Os lutadores usam muito a ozonioterapia.
cantores do carnaval que eu acompanhei, o pessoal de Salvador, de trio, tem que ter uma performance muito grande, porque são muitas horas cantando. Eles fazem o uso da ozonioterapia, a Ivete, Léo Santana. Vocês podem pesquisar, gente. O Zé Felipe também faz. Eu tenho todos os videozinhos lá deles fazendo, tá? Eu tenho tudo lá no meu Instagram. Eles fazendo e falando o uso da ozonioterapia. Realmente pode ser a solução para muita gente que pode estar sentindo dores em casa, como a mãe também, né? Que já testou de tudo, já tentou tudo quanto é coisa, a mãe já tentou e não funcionou ali para resolver essa questão. Ela pode vir a ser uma solução, né? Eu posso falar para você, se você consegue fazer isso comigo, você vai fazer um show. Gente, olha o desafio, eu amo o desafio. Fui desafiada. Desafio, porque o que nós já fizemos em todos esses tipos de especialidade diferente e ninguém conseguiu. Então tá. Então vamos ver, gente. A gente vai acompanhar aqui com a mãe. Depois ela vai começar aqui. O tratamento a gente faz até junto aqui. A gente vai filmando a etapa. Isso. A gente pode fazer, a gente pode filmar a etapa dela, com o uso da ozonioterapia, a gente fazendo as etapas. Só que você tem que fazer direitinho, hein? Não vai queimar meu filme, hein? Não, ela é bem regradinha. Não vai queimar meu filme, hein? Ainda mais com essa polícia aí do lado. A gente vai ver. Quando tem que fazer direito. Porque o que a gente vai fazer? A próxima etapa, então, a gente vai fazer um exame chamado biorressonância quântica. Tá, o que seria isso? A biorressonância quântica é um bastão que você pega assim na mão e pela frequência do seu corpo vai sair os dados de 160 páginas falando tudinho de você. Olha, então a gente já fez pesquisa. Vai contar tudo, mas você tá preparada para isso? Quem faz exame de sangue já comparou com esse exame, dá certo, tá? Até dores na coluna, dores na lombar, ele sai. Só que assim, como eu não sou médica, tá, gente? Ele vai sair cardiovascular, rim, pâncreas, mas eu não sou médica. Eu sou da área da biomedicina, mas tem coisas que é só um médico, um cardiovascular, que pode estar falando sobre o coração, especialista. Então eu pego esses dados no que como que eu posso dizer, na minha conduta, na minha conduta, para estar verificando o caso dela para fazer o uso da ozonioterapia, tá? Mas sai vários dados. E se der algum probleminha ali, ela vai procurar o especialista correto na área. Você consegue mostrar para ela onde é que tá com o problema e ela procura um médico especialista. É um alerta, né? Acaba dando mais. Então esse é o primeiro passo, a pessoa fazer a avaliação. E a partir dali você vai montar o protocolo. Isso, para onde vai, né? O tratamento, como que nós vamos fazer? Utilizar. Porque daí vai aparecer. Quero seu filme, quero ficar bem. Porque daí vai aparecer se tem metais tóxicos, certo? Se o corpo dela tá alcalino, tudo isso vai mostrar se é verdade ou não. Como é que tá o intestino dela, se tá absorvendo as vitaminas, os nutrientes, como que tá as bactérias gram-positivas, gram-negativas. Porque essas bactérias gram-negativas e gram-positivas é o nome que a gente se dá de disbiose intestinal. É quando a pessoa tem uma constipação ou quando a pessoa evacua demais no dia. Entendi. Então tá errado. As duas coisas estão erradas. Muito preso é ruim, muito solto também é ruim. Também é ruim. Nesse caso, mesmo que a pessoa evacue várias vezes ao dia, mas que seja, vamos dizer, fezes normal, não tipo diarreia, também é ruim? Sim, não precisa ser diarreia para ser disbiose. Mas ela evacuar demais é porque tá alguma coisa errada. É por isso que eu falo, o intestino é tudo. Tudo começa no intestino. A gente vai comendo, tá? E no intestino nós temos alvéolos intestinais. Esses alvéolos começam a criar crosta. Você não viu a Preta Gil? Teve problema no intestino, câncer no intestino. É uma alimentação, infelizmente é o nosso fast food. Hoje mudou do tempo bebida, que era. Bebida alcoólica. Eu tenho até um vídeo falando o que a bebida alcoólica faz no nosso organismo, tá? Como ela prejudica. Então os alvéolos, ele vai ficando crosta. É como se você pegasse um prato, que você comeu uma gordura, uma fritura, não limpasse direito e fica aquela coisa peguenta, nojenta. Você bota outra comida ali, vai indo. Imagina. Imagina como tá o seu intestino, nesse exato momento. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a colaborar mais com o nosso organismo. Porque a gente reclama, eu tô com tal doença, eu tô sentindo isso, mas tá, o que você tá fazendo por você? Porque é isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô precisando emagrecer e só pensa, por exemplo, na atividade física. Ou atividade física ou aplicar enzima, porque eu sou contra a enzima emagrecedora, remédios emagrecedores, eu sou contra essas coisas.
Então, assim, o que você tá fazendo por você? Mas vocês querem uma coisa muito rápida, tudo tem que ser rápido. E não funciona assim, gente. Vocês demoraram Demorou quanto tanto tempo? pra conseguir passar. Quanto tempo que foi pra conseguir aquela gordurada toda que eu emagrecer em um mês? Quantas batata frita você comeu? Quantos lanches você comeu? Quanto você sabe? Então, assim, uma cliente minha chegou, eu preciso emagrecer 20 quilos daqui 15 dias porque eu quero viajar. Eu falei assim, não consigo. O que eu consigo é desinchar, desinflamar você. Aí quando você voltar de viagem, a gente vai continuar o tratamento. Sim. Então eu desinflamei o intestino dela, eu fiz várias coisas que também tem um outro tópico, que é enema de café. Não, enema de café via retal. Isso, meu Deus do céu. Gente, já vamos começar outra assunto. Acho que tá bom esse assunto aí. Se tá bom esse assunto, você já curte esse vídeo. Você já curte, já começa a mandar lá pra aquela sua amiga, aquele seu amigo lá que você sabe que também tá louco pra emagrecer em 10 dias, querendo um milagre. Tá cheio de dor. Já manda lá pros seus amigos, porque vai ser bom, né, mãe? O enema de café fala agora ou a gente deixa pra uma próxima etapa? A gente vai deixar para um próximo vídeo para um próximo bate-papo. Então a gente promete para vocês aqui que ela vai voltar aqui no canal, mas eu quero saber se vocês aí gostaram desse tema, se realmente compensa a gente voltar com esse assunto aqui pro canal, saber essa questão do enema do café e também acompanhar aqui a aplicação da mãe pra gente poder caso ver clínico. o caso clínico dela pra gente poder ver aí como que vai funcionar, né, mãe? Torçam por mim, viu? E aí ela vai parar de sentir dor, né, mãe? Porque realmente é o que incomoda essa mocinha. E assim, E aí vamos gravar muito vídeo. e assim, gente, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, entra no meu Instagram, deixa lá no meu direct, que eu vou estar respondendo com todo carinho, por mais besta que você acha que não é, tá? Vai lá, me chama. Aí eu sei que deve ter gente de todos os estados do Brasil. De fora do Brasil. Tem de fora do Brasil. Então, o que acontece? Eu tenho muitos contatos com outras profissionais. Então, eu posso estar conduzindo uma profissional que trabalha no mesmo segmento que eu, que a gente já fez curso juntas. E aí, eu posso estar indicando também, tá? Ou, se você preferir, pode botar aqui embaixo nos comentários também, que eu encaminho pra ela poder responder pra você. É o que eu falo. O meu trabalho com estética e com saúde é corpo com conteúdo. Porque não adianta só ter um corpo e dentro não ter conteúdo. Não adianta você ir lá, você fez uma lipo. É que nem você pegar uma piscina de plástico, ela tá lá. Cheia. Aí desce a sujeira, ou qualquer piscina. Você não tem que limpar? Sim. Né? Você tem que limpar. Agora imagine, aquela água é a gordura. Só que a sujeira ficou. Sim. Então, o médico, ele só limpou a gordura. Só que o seu intestino, ele tá lá sujo, ele tá lá tóxico, o seu corpo não tá alcalino. Então, às vezes, você vê uma pessoa com puta de um corpão, só que assim, ó, sem conteúdo, sem saúde. É verdade. Então, eu acho que também os médicos deveriam começar a trabalhar com essa lei. Antes de fazer uma cirurgia, vamos fazer uma desinflamação, uma detoxificação. Vamos preparar essa cliente. Isso mesmo. Não apenas fazer a cirurgia, sabe? Não é só estético, né, gente? Não É só a parte saúde, estética, entende? E envolver as duas coisas pra realmente fazer sentido, né? O que vocês acharam desse tema, hein? O que você achou, mãe? Eu achei muito bom e estou bem esperançosa. Foi muito mais além, não foi? Não é? Gente, obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. Já segue ela, hein? Vocês estão vendo que ela tem conteúdo lá pra dar e vender pra vocês. Vai lá. E a gente encontra vocês aqui no próximo vídeo. Vou deixar outro aqui também pra você assistir. E depois também lá no próximo vídeo que a gente vai gravar com ela, tá bom? Até mais. Um beijão pra vocês. Até mais.